Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 4 de abril de 2024, uma quinta-feira, e o nosso devocional diário está em Mateus, capítulo 1. Começamos hoje a leitura do Evangelho conforme escreveu Mateus. Mateus, um dos discípulos de Cristo, aquele que era publicano, chamado pela graça de Deus para ser um dos seus apóstolos, ele escreve a história de Jesus. Isso é que é o Evangelho, as boas novas acerca da salvação trazidas pelo nosso Senhor às nossas vidas. Nós vamos ver que Mateus vai escrever inicialmente para os judeus, mas em todo o seu evangelho vão ter aqui vários apontamentos para que mostrando que o evangelho ele é a todas as nações, a todos os povos. Ele já começa fazendo isso, peculiarmente na sua genealogia, quando ele coloca a genealogia de Jesus, a história dos ascendentes de Jesus Cristo, ele vai mostrar para nós aqui que as mulheres que são inseridas, todas elas não são israelitas, não são judias, elas foram inseridas ali por fora, mostrando a graça de Deus e a expansão do reino. Mateus, ele ao fazer essa genealogia e colocar mulheres ali só para início de conversa, já é algo que foge dos padrões normais das genealogias judaicas. E aquelas mulheres sendo de outros povos, outras nações, mostra realmente a graça de Deus do início ao fim. Nós vamos ver aqui a citação de Tamar, que era uma cananeia, Raabe, que era da cidade de Jericó, Ruth, que era uma moabita, e Batseba, que era hitita, mulher de Urias. Todas elas estão citadas aqui, são mulheres que se fossem deixadas de lado ninguém lembraria delas, mas Deus faz questão de lembrar para nós que essas mulheres estão inseridas. Mulheres sim fazem parte da história da salvação, e principalmente aquelas que não eram judias, no caso do que Mateus está dizendo para nós. Mas não somente as mulheres elas são colocadas aqui como grandes heroínas, tem um homem também aqui embaixo, a partir do versículo 18, que vai se tornar alguém que fez algo espetacular. O nome dele era José, o pai de Jesus, aquele que era um noivo de Maria, na verdade o esposo dela. Nós temos que entender a princípio que um compromisso de noivado naquela época era algo como que um casamento. Para ser dissolvido aquele noivado era necessário um divórcio. E nós vamos ver no versículo 18 que Maria, ela estava prometida em casamento a José. Só que Jesus já estava gerado no ventre dela. O Espírito Santo vem e gera Jesus no ventre dela. Aquele homem ali deve ter ficado com a cabeça a mil naquele momento. Mas ele acreditou naquilo que a Maria disse para ele e queria deixar ela secretamente. Diz o versículo 19, por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Veja que aqui já fala sobre ele ser marido dela, mas aqui na verdade o que havia era um compromisso de um casamento que aconteceria. José, para que pudesse não cometer isso, fugir, à noite Deus vai falar com ele, vai aparecer um anjo do Senhor em sonho e diz a José, diz o versículo 20, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Nós vamos ver lá nos versículos 24 e 25 que quando José acorda, ele vai fazer o que o anjo do Senhor tinha ordenado a ele, recebe Maria como sua esposa, mas ele vai respeitá-la e não ter nenhuma relação com ela até que Jesus nascesse, e lhe põe o nome de Jesus. Por que pôs o nome de Jesus? Porque tinha sido ordenado a ele fazer isso. Versículo 21, você vai dar o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui, aquilo que Jesus viria para ser já estava muito bem determinado. José, ele coloca o nome de Jesus, que significa justamente isso. Deus é a nossa salvação, Yahvé é a nossa salvação, e ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E nós vamos ver no livro de Mateus várias e várias vezes sendo dito, como está no versículo 22, isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A questão de Mateus estar sempre autenticando o que ele está dizendo pelas mensagens dos profetas mostra a maravilha que é o Antigo Testamento, apontando sempre para Jesus Cristo. E é maravilhoso
nós vemos aqui Deus trabalhando desde o início. A grande humilhação de Jesus Cristo foi estar no ventre de uma mulher. Mas José, um dos grandes heróis da fé, podemos dizer assim, é aquele que vai ser o primeiro aqui a conhecer acerca de Jesus Cristo, o primeiro a colocar a sua vida ali diante de Deus para poder realizar os propósitos de Deus. E assim acontece. José, ele um homem sábio, um homem que cria Jesus Cristo quando criança, ele aqui recebe um chamado especial de Deus para ser o pai dele aqui nessa terra. Graças a Deus por ele ter ouvido a Deus, graças a Deus por ele ter entendido esse chamado dele para poder ser ali aquele que criaria a Jesus Cristo. Que nós também possamos entender que Jesus Cristo, ele está em nós e que nós ouçamos a voz dele a cada dia para servi-lo, para amá-lo e para colocarmos diante dele as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia e tenha uma excelente semana e a paz do Senhor.